Sintomas que eu tinha durante uma crise de ansiedade que me levava no hospital todos os dias. De 4 a 6 vezes eu ia durante o dia, que era horrível. Primeiro, eu tenho que falar como tudo começou. Começou, eu tinha entre 15 e 16 anos. Eu estava sentado no sofá com a minha mãe e a minha irmã do lado. De repente, do nada, tá? Foi do nada. Comecei a dar uma palpitação muito forte em mim, uma suadeira, começou a dar uma desrealização em mim, assim, uma sensação de loucura, de morte do nada. Acho que a minha pressão caiu, subiu, não sei. Começou a dar uma pontada no peito, assim, que eu pensei, a única coisa que eu pensei na hora foi, meu, tô morrendo, tô morrendo. Eu falei, mãe, me ajuda, dela, desesperada. O que tá acontecendo, filho? Desesperada, desesperada. Aí eu falei, mãe, não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô morrendo. Dela, calma, calma. Daí ela foi correndo fazer uma água lá, um chá pra mim, porque pensou que era minha pressão caindo. Não resolveu, eu fiquei mal, mal, mal. Aí minha mãe foi chamar uma amiga dela pra vir me ajudar. Daí a amiga dela lá fez algumas coisas lá. Não resolveu. Continuei mal a tarde inteira, assim, tarde inteira. Aí foi passando aos poucos. Eu deitei e foi passando aos poucos. Aí eu fiquei assim na cama, assim, sabe? Paralisado. Foi a pior sensação do planeta Terra. É pior que dor física, nem se compara a dor física. Aí chegou na parte da noite, assim, eu tive outra crise, tá? Outro mal-estar geral, geral. Aí eu tomei um banho. Aí minha mãe me deu um remédio lá pra dor de cabeça, porque eu tava com muita pontada na cabeça, assim. Aí eu deitei pra dormir e não consegui dormir. Eu tive muita insônia no primeiro dia. Muita insônia mesmo. Eu não dormi nada. Eu passei a madrugada em claro, assim, sabe? Desesperado. Aí eu não dormi essa noite. No outro dia, eu tive de novo uma crise muito, muito forte. Eu fui correndo pro hospital, chegando lá no hospital, minha primeira vez no hospital, né? Por isso, chegando no hospital, eu fiz todos os exames, relatei tudo o que estava acontecendo, eu fiz todos os exames lá, falei pra médica tudo certinho, fez todos os exames. Não deu nada. Aí ela me deu lá um remédio lá pra me acalmar e eu fui pra casa. Chegando em casa eu tive outra crise. Passei muito, muito mal mesmo. E voltei no hospital no mesmo dia. Fiz exames também no mesmo dia com uma outra médica porque já tinha mudado já. Não achou nada. A partir desse dia, a partir do primeiro dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Mudou muitas coisas. Comecei a ter crises todo santo dia. Não era uma crise, era 5 crises durante o dia, 10 crises, 15 crises durante o dia. Comecei a ir pro hospital todos os dias mesmo. Tinha vez que eu ia 3 vezes, eu já cheguei a ir no meu ápice 6 vezes no hospital um dia. E embora já voltava correndo. Às vezes saía do hospital, já dava volta no quarteirão, já voltava, porque tava muito ruim mesmo. E era aquela, sempre fazia todos os exames possíveis e nunca achava nada. Daí teve um dia que eu passei muito mal mesmo esse dia lá em casa. Minha mãe me pegou, ela me levou pro hospital. Chegando lá, mesma coisa, né? Expliquei pra médica tudo certinho. Ela falou, vamos pedir os exames? Como sempre. Pediu todos os exames possíveis, todos os exames. Aí chegou o diagnóstico, sim, bonitinho. Daí ela me chamou, eu e minha mãe. A minha mãe me acompanhava, porque eu era de menor na época, eu não podia entrar com acompanhante. Chamou minha mãe, daí ela falou, olha, Júlio, pelos seus sintomas, pelos seus exames aqui que está todos perfeitos, não tem nada alterado, nada, tá perfeito os seus exames. Provavelmente você tem TAG. Eu falei, o que é TAG? Daí ela falou, transtorno de ansiedade generalizada. Eu falei assim, como assim? Não é possível que eu tenha ansiedade. A ansiedade não faz isso no corpo. Ela falou, procure um psiquiatra, um psicólogo, que eu tenho quase certeza que você tem TAG. Aí, a partir desse dia, nossa senhora, aí foi complicado. Comecei a ter mais crises ainda durante o dia. E foram horríveis, crises horríveis. Horríveis, horríveis, horríveis. Literalmente só quem tem passa. Agora, os sintomas que eu tinha durante as crises de ansiedade. É que, tipo assim, começou numa ansiedade, foi pro pânico, depois desenvolveu pra TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. No começo, eu tinha umas crises assim. Coração acelerava muito, muito mesmo. Eu tinha falta de ar, eu tinha uma tontura e a minha visão turvava e eu tinha muita insônia mesmo durante as crises. Aí passei um tempo assim, eu nunca tomei medicamento, mas como eu ia no hospital todos os dias, eu tomava medicamento lá, daí ficava eras por elas, né? Aí depois da ansiedade foi pro pânico. As crises que eu tinha durante o pânico eu tinha sensação de loucura, sensação que tinha uma coisa andando na minha cabeça, assim, no meu corpo. O coração acelerava demais, eu tinha falta de ar.
Eu sentia minha alma saindo, eu sentia uma sensação de desrealização, nossa, era horrível. Aí foi por um tempo isso. Aí depois, quando evoluiu para transtorno de ansiedade generalizada, aí que foi o complicado. Aí os sintomas eram 1000 vezes maior. E todos ao mesmo tempo, tá? Eu tinha falta de ar, dor no peito, dor no coração. Essa parte aqui, ó, ficava dormente aqui, ficava dormente, que eu já achava que eu ia infartar. A minha pressão subia ou abaixava. Às vezes eu deitava assim de um lado da cama, eu pensava que o meu coração ia ser esmagado por um lado da cama, eu tinha que dormir com o outro lado da cama. Às vezes eu tinha que dormir, tipo assim, com alguma luz acesa para eu achar que eu não estava sozinho. E nossa, e tipo assim, todos os sintomas ao mesmo tempo. Era o que? Minha visão turvava, doía umas pontadas na cabeça, no coração, ficava formigando essa parte aqui do lado esquerdo inteiro. Atacava meu estômago, para mim dava muita sensação de morte, sensação de loucura, sensação de perda de controle. Eu achava que tudo que eu fizesse ia me matar. Por exemplo, se eu comesse alguma coisa, eu ia ter alguma reação, ia me matar, eu ia ter alergia, um mosquito ia me picar. Eu comecei a ter medo de doenças. Tudo que eu achava eu ia ter doenças. Eu pesquisava muito doenças no Google, muitas doenças no Google mesmo. Era horrível. Eu saía mais mal ainda. Por exemplo, doía aqui a parte de trás da cabeça, que dava umas pontadas às vezes. Eu ia pesquisar, aí dava doença neurológica, essas coisas. Eu ia pesquisar às vezes, dormência do lado esquerdo do corpo. Aqui, dava aqui inteiro, assim, no nariz inteiro. Aí falava já que era pra chamar um SAMU, aí eu entrava mais em desespero ainda. Era tantos sintomas, era todos ao mesmo tempo. Não era que, tipo assim, era um primeiro, era todos ao mesmo tempo. Eu fiz diversos tipos de exame, eu fui em médico geral, cardiologista, gastro, procurei psicólogo, psiquiatra, eu procurei igreja, eu procurei espiritismo, eu procurei umbanda, tudo de espírito, tomei banho, chás, benzedeira, nada resolveu, nada. Cada dia que passava piorava cada vez mais, mais e mais, era horrível. Eu nunca pensei em fazer nada com a minha vida, só que eu cheguei a um ponto que, tipo, eu era capaz de fazer qualquer coisa para me livrar daqueles sentimentos que era horrível. Só quem tem passa. Se uma pessoa que não tem e está vendo esse vídeo, ela não consegue entender. Mas uma pessoa que tem e está vendo todos os sintomas e as coisas que eu estou falando e tem, a pessoa sabe que eu estou falando é real. E é muito forte. É complicado, há muitas pessoas, ou até os familiares, falam que às vezes é frescura, é falta de Deus, falta de fé. Você vai, você faz os exames dão tudo ok. E como que estão tudo ok se você, o que você sente está real? Você desconfia de exame, você desconfia de médico, você desconfia de tudo. Porque como que não tem nada se o que eu estou sentindo é real? Tá bom? Eu vou trazer a parte 2 aqui de como eu me curei e eu vou trazer bonitinho para você os passo a passo e você tem que aplicar tudo na sua vida. Prometa para mim que você vai aplicar tudo na sua vida para você se livrar disso.